Você já se perguntou se a graça de Deus é uma licença para continuar pecando? Muitas pessoas acreditam que, uma vez estando na graça, podem viver de qualquer maneira, sem se preocupar com as suas ações. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia nos ensina? Vamos hoje explorar junto a verdadeira relação entre a graça de Deus e o nosso comportamento. Vamos descobrir por que a graça não é uma permissão para pecar, mas um chamado transformador para uma vida de santidade. Você que chegou até aqui, eu quero te agradecer pela sua visita aqui no canal de Querigma. A sua presença aqui para nós é uma grande alegria. Que Deus te abençoe poderosamente. A sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar a continuidade com a nossa série Examinando as Escrituras. E estamos falando sobre a graça de Deus. Lembrando de que no primeiro vídeo apenas demos a definição da graça de Deus. E depois nós falamos sobre o amor de Deus e a salvação pela graça de Deus. É comum encontrar pessoas que acreditam que, uma vez estando na graça, é impossível pecar, ou que a graça não exige nenhum tipo de responsabilidade ou mudanças de vida. Para esclarecer essa questão, é importante entender a relação entre a graça e o comportamento humano à luz da Bíblia Sagrada. Bom, antes de avançarmos, eu gostaria de pedir a você, se esse tipo de tema te interessa, dê um like, ative o sininho das notificações, inscreva no canal e partilhe este link com outras pessoas que tu sabes que poderá gostar deste tema da graça de Deus. Ajuda-nos a crescer, ajuda o canal. O seu like e a sua partilha e a sua inscrição é de grande valor para nós. Que Deus te abençoe mais uma vez poderosamente. Agora sim, vamos ao estudo da palavra. Havia deixado no vídeo anterior uma pergunta. Se você não assistiu, convido você a procurar aqui no canal. Procura o último vídeo, que fala sobre a graça de Deus. A pergunta que eu deixei para fazer-te lembrar era assim: a graça de Deus nos dá licença para continuar pecando? Será que a graça significa liberdade para viver de qualquer maneira, sem consequências? Você já pensou nisso? Eu quero te trazer uma reflexão, uma lembrança. Você talvez naquele dia estava lá na igreja e quando o pastor fez o apelo, você se levantou e foi à frente do altar e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitou, recebeu a salvação. Mas você ficou com uma certa dúvida na cabeça que é: a partir deste momento, posso continuar a viver do mesmo jeito? O que eu tenho que fazer? Qual será o meu comportamento doravante? Bom, nesta lição de hoje, eu quero te ajudar a entender e a compreender muitas coisas. Abra o seu coração. Não permita que nada te distraia nesse momento. Se concentre, liga comigo agora no Espírito. Não deixe que ninguém te perturba nesta hora. Vamos agora. Em Romanos capítulo número 6, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta para os romanos, ele apresenta o tema da graça. E então, ele já imaginou, porque certamente, as pessoas que receberam o tema da graça, se calhar ficaram muito felizes, eu creio. E talvez, como eles iam passar de um estado para outro, e então certamente deve ter ficado na cabeça dele: bom, eu agora já estou na graça e posso continuar a viver a minha vida do mesmo jeito. Então o apóstolo Paulo antecipa e faz já a pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha que pergunta. E esta pergunta serve para mim e para você, meu amado irmão. Nós que morremos pelo pecado, como é que podemos continuar vivendo nele? A graça de Deus não deve ser vista como uma permissão para continuar pecando, mas
como um chamado de Deus para viver de uma vida de maneira transformada. Olha, por exemplo de uma vida, como é que eu posso ter a minha vida transformada? Vamos supor, antes da graça, uma pessoa que mente frequentemente, mentia frequentemente. Ela mentia para se beneficiar de alguma coisa ou de alguma situação, ou talvez mentia para evitar problemas. Bom, depois da graça, esta mesma pessoa, após experimentar a graça de Deus, essa pessoa reconhece o valor da verdade e ela começa a viver honestamente. Ela começa a praticar, ela começa a falar a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Ela entende que a verdade é um reflexo do caráter de Deus e se esforça para ser uma testemunha fiel. Dentro da graça de Deus, quando eu e você também já estamos na graça, para não continuarmos a pecar, tem um aspecto muito importante que eu quero trazer, que é sobre o perdão e a transformação. Alguém que guarda rancor, alguém que tem ódio, mágoa, recusa de perdoar as ofensas. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo neste momento, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que, ai daquela pessoa que ele cruzar pelo caminho, mas isso é antes da graça. Hoje, você já está na graça. Então, depois da graça, ao você entender a profundidade do perdão que você recebeu de Deus, você escolhe perdoar aqueles que te ofenderam. Você decide perdoar todos que te ofenderam. Você decide começar a libertar o perdão, começar libertando-se de rancor, de ódio, promovendo reconciliação com aquelas pessoas que você estava de costas viradas, estava em conflito. Você decide começar a viver em paz, sabendo que a graça de Deus capacita você a perdoar como foi perdoado. A graça de Deus também traz um aspecto muito interessante, que é um pecado sério que eu e você devemos evitar, que é a generosidade. Antes da graça, talvez você era uma pessoa muito egoísta. Talvez você era uma pessoa que acumulava bens para ti, acumulava tudo para ti. Primeiro você, segundo você, tudo é para você, tudo concentra em você, tudo gira em torno de você, sem se preocupar com os outros. Mas você já foi batizado, você já está em Cristo, você já é uma nova criatura, você já está na graça. Então quer dizer que depois da graça, ao reconhecer a generosidade de Deus, que Ele deu seu próprio Filho, você e eu deveríamos começar a compartilhar os nossos recursos com os necessitados, demonstrando o verdadeiro amor de Deus através dos nossos atos de caridade e da generosidade. Quantas pessoas que nós passamos por cada dia que nós não estendemos uma mão, pessoas com muita dificuldade. Talvez você conheça alguém, talvez alguém que está na tua rua, que você passa todos os dias, encontra aquele pedinte, encontra aquele mendigo, encontra aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Talvez é um morador de rua e você talvez é daquela pessoa que vira a cara para o outro lado. Está cometendo pecado. Está cometendo pecado. Agora vou trazer um outro aspecto, que é sobre a impureza e a integridade. Antes da graça, eu e você vivíamos uma vida de imoralidade. Vivíamos satisfazendo todos os desejos da carne, todos os apetites da carne. Vivíamos uma vida, como diz o apóstolo Paulo, só de lembrar até dá vergonha. Só da gente lembrar a vida que a gente vivia, coisas que fazíamos, até dá vergonha de falar. Mas a partir do momento que eu e você já estamos na graça de Deus, a partir do momento que eu e você compreendemos o chamado à santidade, decidimos abandonar os comportamentos imorais, decidimos viver uma vida de pureza, decidimos de viver com integridade, buscando agradar a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, esses exemplos mostram que a graça de Deus
nos chama a uma vida transformada, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações, nossos pensamentos, as nossas atitudes. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas um poder capacitador que nos transforma e nos motiva a viver de acordo com a vontade de Deus. Se a graça de Deus nos transformou, como isso deve se manifestar em nossas vidas diárias? Você já pensou nisso? Você já pensou, talvez você até pergunta, como é que eu tenho que fazer? De que maneira podemos demonstrar essa transformação em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, nas nossas atitudes cotidianas? Eu vou deixar essa pergunta para você refletir, para que você possa pensar como é que alguém pode ver para você e perceber a transformação na sua vida, uma transformação profunda, assim como do casulo sai uma borboleta. Ao longo desta lição, exploramos a verdade fundamental de que a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas é um poderoso convite de uma vida transformada. A graça, longe de ser uma permissão para continuar no pecado, é um chamado divino à santidade e à justiça. O texto que nós lemos, o texto que nós usamos como de base de suporte, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2, nos lembra que não devemos permanecer no pecado, sob a premissa de que a graça abunda ainda mais. Em vez disso, somos chamados a viver de acordo com os padrões de Deus, manifestando a transformação interior que a graça realiza em nós. A verdadeira graça é um agente de mudança. Ela nos capacita a abandonar os velhos hábitos e adotar uma nova forma de viver que reflete o caráter de Cristo em nossas ações e decisões diárias. A graça nos dá força e a motivação para buscar uma vida de santidade, mostrando que nossa fé se traduz em ações concretas e em um compromisso genuíno com os princípios de Deus. Você que chegou até aqui, quero te dizer o seguinte, que eu e você, portanto, que possamos entender e viver a graça não como uma desculpa para o pecado, mas como uma oportunidade para viver em santidade e refletir a luz de Cristo para o mundo ao nosso redor. Que as nossas vidas sejam testemunho de transformação, que a graça de Deus opere em nós, permitindo viver de maneira que glorifica Ele em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero te desafiar o seguinte: reflita como você tem respondido ao chamado da graça em sua vida. Em quais áreas você pode buscar uma transformação mais profunda e verdadeira? Meu amado, meu querido irmão e minha querida irmã, deixe que a graça de Deus não apenas cubra suas falhas, mas também molde o seu caráter e as suas ações, para que você possa viver plenamente segundo a vontade de Deus. A graça de Deus exige responsabilidade e mudança de vida. Qual é essa responsabilidade que a graça exige? Que mudanças de vida são essas? Você poderá saber isso nas próximas lições. A resposta para essas perguntas no próximo vídeo. Fica ligado aqui no canal e não percas essas lições sobre a graça de Deus. Antes de terminar, gostaria de fazer-te lembrar, não se esqueça, dê o seu like, ativa o sininho das notificações, inscreva no canal, partilhe o link, partilhe o vídeo com os teus amigos, ajuda o canal a crescer. Conto com sua participação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom!